Olá, estudante! Nesta aula, a gente vai trabalhar um pouco de aspecto gramatical, muito importante, né, esse tópico. O tópico dessa aula é o grupo nominal, categoria sintática e descrição de sua estrutura. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o grupo nominal. A gente já iniciou em vídeos anteriores um pouco sobre o que seria o grupo nominal. Vocês podem estar retomando para revisar um pouco. E o foco de hoje é a gente trabalhar um pouco pensando nesse elemento da sintaxe, né, nessa categoria sintática e perceber um pouco a sua descrição. Então, para nos contextualizar, quando vocês fizeram a leitura sobre o grupo nominal, a primeira coisa que vocês precisam entender é que o grupo nominal, ele é a unidade que vai permitir o que a gente chama de construção de frases e orações que são ricas em informações, né? Vocês vão ver a importância do grupo nominal como esse elemento central na construção de uma frase, de uma estrutura. Então, quando a gente pensa em grupo nominal, é uma categoria sintática, né, que está lá na estrutura de uma frase e tem como núcleo um substantivo e pronome. Então, a gente vai verificar que na frase, na construção dessa frase, a gente vai ter um núcleo, que vai ser um substantivo ou um pronome, e esse núcleo é o que a gente chama de grupo nominal. Nas nossas frases, na nossa comunicação, a gente sempre está utilizando, na comunicação, elementos que são esse grupo nominal, né? Mesmo que a gente não vai ficar falando, produzindo uma comunicação, olhando, isso é o núcleo central, isso é um grupo nominal, teoricamente a gente não faz isso, né? Mas eles existem e na nossa comunicação a gente faz muito o uso deles. Esse grupo nominal, né, esse grupo núcleo central, ele pode ser formado por palavras, né, que determinam ou qualificam o núcleo, né? Então a gente vai ver que esse grupo nominal, enquanto essa categoria sintática, a gente vai ver que vai ter esse núcleo principal relacionado a esse grupo nominal, né, que é o substantivo ou o pronome, e ele vai ser formado por palavras que vão determinar ou qualificar o núcleo, né, como artigos, adjetivos, pronomes, numerais e outros. Então, a gente vai ver que quando a gente pensa no grupo nominal, a gente vai ter essas palavras que vão determinar ou qualificar esse núcleo, né? Então, a gente tem um núcleo relacionado ao grupo nominal e essas palavras que vão estar determinando ou classificando o núcleo, como artigo, adjetivo, pronome, numerais e outros, vão estar constituídas relacionadas aqui a esse grupo nominal. Observem aqui o exemplo, que aí fica mais claro, né? Sai dessa abstração, fica mais objetivo para a gente entender o que consiste esse grupo nominal. Eu trago aqui o exemplo para vocês. Quando eu coloco a menina loira correu para a escola. Então, a gente vai ter aqui como informação principal aqui, relacionada ao grupo nominal, a gente vai ter o quê? Menina, né? Menina como núcleo do grupo nominal. Por que é menina? Porque essa palavra loira é uma qualificação de menina. Então, o tópico principal aqui dessa frase é a menina, que a gente vai entender aqui como um núcleo. Quando eu coloco aqui dois elementos que estão relacionados a esse núcleo, menina, quais são esses elementos? A gente tem o a e loira. Por quê? O a está fazendo uma relação, artigo feminino, né, desse núcleo principal. E loira é a classificação. Não é uma qualquer menina, não é uma menina morena, não é uma menina de outra cor. É uma menina o quê? Loira. Então, está qualificando esse núcleo menina. Então, vocês têm que observar, conforme eu mostrei no slide anterior, que esse grupo nominal, ele vai ter um núcleo principal, que no caso é menina, e a gente vai ter esses elementos que vão estar contribuindo aqui para apresentar informação referente a esse núcleo do grupo nominal. E aí a gente tem o a, né, aqui, antes de menina, que é o núcleo, e tem o loira após menina, né, que é o núcleo. O que esses elementos estão apresentando aqui para esse núcleo? Eles são determinantes e qualificadores do núcleo. Aqui esse artigo, ele está se comportando como um determinante. A menina, né? Então, gênero feminino no singular, né? Então, esse a, ele é um determinante desse núcleo menina, né? E esse loira, ele está sendo o quê? Qualificando que a menina, né, que esse núcleo não é qualquer menina, é uma menina loira. Então, tudo isso a gente vai ver que compõe esse grupo
é nominal, né? Então, é importante a gente entender sobre isso. Qual é a estrutura, então, do grupo nominal? A gente vai ver que o grupo nominal, ele é constituído, normalmente, por um determinante, né? A gente viu aqui, quem é o determinante? Aqui, o artigo A está sendo determinante. A está no feminino e no singular. A. Por um núcleo e por um adjunto adnominal. Quem é o núcleo aqui dessa frase? A gente vai ver que o núcleo aqui, que essa informação principal é o quê? Menina. A gente tem a palavra loira, mas a loira é uma qualificação desse núcleo. Então, aqui na estrutura do grupo nominal, a gente tem um determinante, a gente tem um núcleo e a gente tem um adjunto adnominal que está junto desse núcleo, que pode ser algo que está qualificando, está especificando. Então, a gente tem essa estrutura aqui que compõe, né, o grupo nominal. Para a gente poder entender mais, o que seria esse determinante? Normalmente, determinante é uma palavra que vai introduzir o núcleo, né? E limitar o seu significado. Pode ser um artigo, pronome, numeral. Então, quando eu coloco a aqui nessa frase, eu já vou esperar que é uma palavra que vai estar no feminino e no singular. Por quê? Porque esse determinante, ele vai introduzir o núcleo, né? Tá antes do núcleo. Eu posso ter um artigo, eu posso ter um pronome. Esta menina loira, esta, né? Então, a gente vai ver que o pronome está introduzindo o núcleo menina. Pode ter numeral, uma menina, né? Então, um numeral antecipando e introduzindo esse núcleo. Considerando essa estrutura aqui que a gente tem do grupo nominal, né? De determinante, núcleo e mais adjunto adnominal. A gente vai ter o núcleo, que é esse elemento central no grupo nominal. E o que é que a gente pode ter enquanto elemento central? A gente pode ter, de forma mais predominante, a gente tem muitas vezes um substantivo, mas a gente pode ter um pronome e que esse núcleo, ele consiste no centro do grupo nominal. Se vocês olharem aqui, a menina loira correu para a escola. Quem correu para a escola? A menina loira. Quem é o núcleo? A menina. Loira é a qualificação de menina e o A é o determinante que está introduzindo a informação a respeito desse núcleo principal, certo? Então, vamos voltar para cá. Então, a gente já falou do determinante, dessa palavra que introduz esse núcleo. A gente já falou do núcleo, que é esse elemento central. Eu olho para a frase, olho para a estrutura, a informação principal que está sendo falada é a respeito de quê? Se vocês olharem no exemplo, é a respeito do quê? Quem correu para a escola? A menina. Então, a menina é o núcleo, né? O centro do grupo nominal. Mas junto desse núcleo, a gente pode ter mais alguma informação. Se vocês olharem aqui para essa frase, eu poderia ter só assim, a menina correu para a escola. Eu tenho uma informação. Mas quando eu coloco a menina loira, esse loira é uma informação que está junto desse nome menina. E essa informação que está junto desse nome menina, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Ad vem de junto, né? Então, está junto do nome. Quem está junto do nome menina aqui? Loira, que está qualificando esse nome. Então, como a estrutura do grupo nominal, a gente vai ter o determinante, o núcleo e um nome que está junto desse nome, para qualificar, para limitar, que a gente chama de adjunto adnominal, né? E aqui eu coloquei como palavra ou expressão que qualifica ou modifica o núcleo, né? Aquela palavra principal do grupo nominal. A gente pode ter adjetivos, locuções adjetivas e outros nomes que podem estar contribuindo nesse sentido. E aqui, para ficar mais claro, eu trouxe mais um outro exemplo para a gente ver essa ideia de grupo nominal. Eu tenho a frase, a menina alta, né? Grupo nominal. Quem é o determinante? É aquilo que está introduzindo a ideia principal, né? Que no caso é menina. Então, o determinante é o A. Artigo definido, a menina no singular, feminino, né? E aí a gente tem esses dois elementos, A, singular e feminino. Se fosse plural, as meninas, ia ser o A, plural, feminino. Mas se fosse o menino, seria o quê? Masculino, singular. Então, esse A está determinando, né, o artigo feminino, determinando o grupo do núcleo nominal. Menina é o núcleo, no caso aqui, esse núcleo ele é um substantivo, né, que nomeia alguma coisa. E alta é um adjunto adnominal. Está junto do núcleo, qualificando, né, esse núcleo menina. A gente pode ter vários tipos de determinantes, né, que é aquele elemento que vai introduzir
o núcleo? A gente pode ter os artigos, né, que indicam se os substantivos é determinante ou determinado, o livro, um livro, né? Então, a gente tem aqui os pronomes, a gente pode ter algum pronome que vai introduzir esse núcleo, eles podem substituir ou determinar o substantivo. Este livro, né? Então, eu antecipo, aquele menino, né? Então, sempre introduzindo aqui a ideia do núcleo, que é o elemento principal do grupo nominal. A gente pode ter alguns outros tipos de determinantes, que é esses que vão estar introduzindo esse núcleo do grupo nominal. A gente pode ter os numerais, se eu colocar 2 carros, o núcleo é o quê? Carro. O que é que está introduzindo a quantidade de carro? O determinante aqui, que é o numeral 2. Eu posso ter os demonstrativos, né, que vão estar indicando a posição do substantivo em relação ao falante. Se eu falo assim, este livro é bom, né? Então, o livro é o núcleo. O que é que eu estou introduzindo antes do núcleo? Esse determinante aqui que está sendo como um demonstrativo, né? Que ele é o quê? Um determinante também. Então, a gente tem vários tipos de determinantes. Adjunto adnominal, que é esse elemento que está junto do núcleo do grupo nominal. Ele é um termo que acompanha o núcleo, né, do grupo nominal. A gente já viu a menina alta. A menina é o núcleo. Alta é um nome que está acompanhando esse núcleo. Então, ele acompanha o núcleo do grupo nominal, conferindo-lhe mais informações como qualidade, quantidade, origem, né? Então, ele tem essa ideia de atribuir mais informações ao núcleo. Quando eu coloco o carro vermelho, eu tenho o determinante, o carro, o núcleo, qual é a palavra que está acompanhando o nome? Vermelho, não é qualquer carro, é o carro vermelho. Então, aqui, o adjunto adnominal é vermelho, que qualifica o substantivo carro. Não é qualquer carro, é o carro vermelho. Então, a gente tem um adjunto adnominal. Eu trouxe outro exemplo aqui. A escola é grande. Eu tenho uma informação. Mas quando eu coloco a escola de música, não é qualquer escola, não é escola de carro, não é escola que o aluno vai lá estudar língua portuguesa, é uma escola de música. Então, eu tenho o determinante a, eu tenho o núcleo escola, que é aquilo que está junto do nome de música, que eu estou o quê? Especificando que não é qualquer tipo de escola, é uma escola que é relacionada à música. Então, aqui, essa estrutura de música está se comportando, sintaticamente, como um adjunto adnominal, né? Por quê? Porque está especificando o tipo de escola, né? E uma observação é que o adjunto adnominal, que é esse elemento que acompanha o núcleo, ele nunca pode ser o núcleo do grupo nominal. Por quê? Porque o que caracteriza esse adjunto nominal é ele acompanhar o núcleo. Se ele acompanha o núcleo, ele não pode ser o núcleo. Ele não pode acompanhar ele mesmo, né? Então, isso aqui é importante. Ele apenas modifica o significado do núcleo quando a gente olha para o sintagma nominal. A função do sintagma nominal na frase, a gente vai verificar que a frase ela pode ter várias funções, né? Essa função desse sintagma. A gente pode ter, tendo a função de sujeito, quando eu coloco a professora explicou a lição, eu tenho o determinante e tenho o núcleo. Quem explicou a função? A professora. Então, o ser, a coisa pelo qual a gente diz alguma coisa, se comporta como sujeito. E aí a gente vai ter a função do grupo nominal como sendo a função de sujeito. A gente pode ter o sintagma nominal tendo como função um objeto direto ou indireto. Vocês lembram quando vocês estudaram lá no Fundamental a transitividade do verbo? Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo transitivo direto exige objeto direto, verbo transitivo indireto exige objeto indireto. Lembrando disso, a gente vem para cá pensando no grupo nominal, exercendo objeto direto ou indireto. Ele ama a música, né? Então, quem ama, ama alguma coisa. Então, está exercendo a função aqui de objeto, né? Complemento nominal, aquele complemento, a informação que está complementando o nome. Ele tem medo. Medo de quê? Da escuridão. Então, da escuridão está complementando o nome medo. Então, a função do sintagma nominal aqui está exercendo como função de complemento nominal, né? E aí, para a gente entender um pouquinho mais, né, antes da gente ir para a questão, é importante a gente pensar que esse grupo nominal é bem importante, porque quando a gente está escrevendo, às vezes a gente precisa detalhar, especificar um pouco mais. Então, quando eu uso, por exemplo,
um adjunto adnominal, para especificar mais o núcleo, eu atribuo mais informação na frase, né? Então, aqui nos exemplos que eu coloquei, o primeiro exemplo, quando vocês vão olhar aqui. A menina loira correu para a escola. Eu poderia colocar essa frase, essa estrutura, sendo só a menina correu para a escola. Mas quando eu coloco a menina loira, eu vou especificar mais, que não é qualquer menina, é a menina loira. E isso traz um detalhamento melhor na frase. E a gente utiliza muito isso diariamente, né? Seja para colocar, quando eu coloco a escola, eu boto a escola. Escola de quê? Eu tenho escola de dança, eu tenho escola de teatro, eu tenho a escola que eu faço ensino médio, que eu vou todo dia estudar, várias disciplinas. Então, quando eu coloco a escola, se eu colocasse só a escola é muito grande. Mas qual escola que é muito grande? É muita escola, tem muitas escolas, né? Então, eu coloco a escola de música, né? Então, eu já vou especificar mais a informação que eu estou colocando sobre o núcleo. Então, por isso que é importante a gente entender, quando eu olho uma frase, por que eu consigo entender essa frase? Porque eu, enquanto falante de língua portuguesa, eu já entendo, eu já tenho internamente essa ideia de estrutura. Eu já sei que eu tenho o determinante, o núcleo, os adjuntos, os complementos. Então, por isso que é importante a gramática. Vocês já imaginaram, se vocês não tivessem essa ideia, esse conhecimento dessa estrutura de como a gente escreve uma frase, a gente não se comunicaria. E vocês têm, porque vocês se comunicam. Se vocês escrevessem de forma aleatoriamente a estrutura e a ordem da frase, a gente não se comunicaria. Se vocês colocassem uma frase aqui, correu loira para menina escola. Se eu falasse dessa forma, trocando toda a ordem, não faria sentido. Por quê? Porque a gramática da língua portuguesa, a gente já tem os elementos, a ordem, a estrutura, e se isso for feito de forma adequada, a gente se comunica. Se eu coloco a menina loira correu para a escola, a gente entende. Mas se eu colocasse loira, escola, menina, para, trocasse toda a ordem, a gente não entenderia. Por quê? Porque na nossa gramática, que a gente já tem internalizada, a gente já sabe, logicamente, a ordem e a organização dessas frases para elas, de fato, fazerem sentido. E aí a gente vai para a questão, né? Eu trouxe aqui para vocês, no portal, na plataforma, vocês vão ter mais questões, mas é só para a gente poder entender um pouco essa informação e essa relação sobre o grupo nominal e esses elementos que a gente está iniciando nesta aula. Eu tenho aqui o trecho. Aquele velho casarão abandonado parecia esconder segredos antigos, né? Eu tenho essa informação. Aquele, né? Olha aqui o pronome. Velho casarão, né? Eu tenho casarão, eu tenho velho, é qualquer casarão, é o casarão velho, né? Abandonado parecia esconder segredos antigos, né? Olhando para essa frase, para esse contexto, porque a gente já introduziu aqui sobre o grupo nominal, qual é o núcleo do grupo nominal? Aí a gente tem o trecho. Aquele velho casarão abandonado, né? Eu tenho várias informações, eu tenho determinante, eu tenho adjunto adnominal. Para olhar o núcleo, eu olho a palavra base, que está diretamente relacionada a toda a informação que é dada na frase. Eu tenho aquele, eu tenho velho casarão abandonado, eu tenho várias informações. Mas qual é o núcleo para o qual todas as outras palavras estão diretamente relacionadas? A gente tem uma palavra. Seria o quê? Letra A, aquele. Letra B, velho. Letra C, casarão ou segredos. Aí vocês vão olhar, aquele é o quê? Um pronome, né? Esse pronome é o quê? Se comporta como um determinante. Eu tenho velho casarão. Velho. Velho, o que é velho? É o casarão, né? Então, abandonado é o quê? O estado que o quê? Que o casarão tá. Então, qual é a palavra base? A palavra principal que está se comportando como núcleo do grupo nominal. Então, vocês podem pausar o vídeo, fazer a leitura com mais calma desse trecho, podem inclusive voltar ao início da aula, né, para retomar um pouquinho essa ideia do que é esse grupo nominal e os seus elementos enquanto determinante, núcleo e o adjunto adnominal, para poder responder a questão. Mas olhem para o trecho, para as palavras e aquela que de fato está apresentando a ideia de núcleo, né? Aí vocês podem pausar, fazer a correção e aí depois vocês vão retomar para verificar o gabarito da questão. E se vocês fizerem análise de forma adequada, vocês vão ver que o nosso gabarito é o quê?
casarão. Por que é casarão? Olhem só a informação. Aquele velho casarão. Aquele está se comportando como determinante. E aí eu tenho 3 informações. Velho casarão abandonado. O que é velho? O casarão que é velho. O que é abandonado? É o estado do casarão. Então, qual é a ideia principal em que todas estão apresentando informação? É a palavra casarão. Então, o casarão está abandonado e o casarão é velho. Então, o nosso núcleo aqui dessa frase é o quê? É a palavra casarão, que é o quê? O nosso gabarito, né? Eu trouxe até mais aqui algumas informações que o casarão está se comportando enquanto substantivo central, né? E a gente verifica o quê? Sendo qualificado por aquele e abandonado, né? Que é a qualificação desse núcleo, dessa palavra principal, que é o casarão, né? No grupo nominal, a gente tem os 3 elementos, o determinante, o núcleo e o adjunto adnominal. Aqui essa questão está pedindo para vocês marcarem qual alternativa apresenta esses 3 elementos. É só vocês olharem e observarem qual tem determinante, núcleo e adjunto adnominal. E aí vocês vão verificar que o nosso gabarito é a letra B, por quê? Os alunos dedicados, os determinante, alunos, núcleos e dedicados, qualificando o núcleo sendo apresentado como adjunto adnominal, né? Esse é o nosso gabarito, a gente vai encerrar este vídeo, eu encontro vocês nas próximas aulas.